2 de maio de 2018, Benderi, Moldávia. A primavera na Transnistria cheira a fumaça de churrasqueiras e festa. É fim de semana, dá para se reunir com a família, fazer um churrasco e passar um tempo com os entes queridos. Denis Kamenchik também foi visitar os pais no feriado de maio. A esposa dele deveria ir um pouco antes, ele prometeu chegar um pouco depois, quando resolvesse seus assuntos. Mas na noite anterior à viagem, a mulher preocupada se aproximou do marido. Eu não consigo ligar para eles. Nem minha mãe, nem meu pai atendem o telefone. Denis tentou ele mesmo, mas sem sucesso. Os telefones de Valentina e Ivan Kamenchik não respondiam. Isso nunca tinha acontecido antes. O homem se preocupou na hora. Deixando tudo de lado, na manhã do dia 3 de maio, Denis foi para Benderi. Por dentro, a ansiedade só aumentava. O quintal o recebeu com um silêncio incomum. Ninguém veio ao seu encontro. O cachorro não latiu. Denis olhou ao redor e seu coração disparou. O cachorro estava deitado perto da casinha, respirando com dificuldade e quase não se mexia. Parecia que tinha sido espancado, embora não houvesse sangue no chão. O homem foi em direção à casa, já entendendo que algo estava errado. Chamando alto pelo pai e pela mãe, ele entrou. Na casa não havia ninguém, mas as coisas dos pais estavam em seus lugares. Alguém estranho claramente esteve aqui. Denis imediatamente chamou a polícia. Já em poucos dias, sob acusação de duplo homicídio dos cônjuges Kamenchik, será detido um tal de Vladimir Kazmin, morador de Benderi, com quem Valentina tinha um relacionamento extremamente tenso. Esse crime se tornou um dos mais impactantes na Transnistria nos últimos 10 anos. Você está no canal Strashnota. E hoje, uma história sobre injustiça, ganância, sangue e dinheiro. Até hoje, entre os moradores de Benderi, há quem ache que a própria Valentina teve culpa pelo que aconteceu. E você, o que acha? Escreva depois nos comentários. Tudo começou em 2014, lá mesmo, em Benderi. Vladimir Kazmin, um homem robusto, atarracado, ex-atleta que se tornou empresário, naquela época tinha vários pontos de venda de carne no mercado local. Ele tinha uma fazenda grande com cerca de 300 a 400 porcos. Kazmin era considerado um homem de posses, estava sempre cheio de ideias e diziam que ele era muito trabalhador e estava sempre se esforçando. Sua esposa também era ativa e trabalhava em algum lugar da Europa. Os Kazmin ganhavam dinheiro, mas não viviam no luxo. Eles tinham uma casa que estava em reforma. Era preciso comprar ração para os porcos. Tudo isso exigia investimentos constantes. O filho do primeiro casamento da esposa de Kazmin ajudava os pais com a reforma. O empresário tinha um sonho. Ele queria construir uma academia, bonita, com equipamentos novos. Kazmin decidiu alugar um espaço para a academia no antigo café Jubilei Neue. Há mais de 10 anos o local pertencia ao casal Kamenchik, Valentina e Ivan. O prédio de 2 andares foi dividido em salas que o casal alugava. Quem cuidava das finanças da família era Valentina. Valentina tinha um temperamento forte, não media palavras, levantava a voz com facilidade e não tinha medo de parecer uma pessoa ruim. O marido, por natureza uma pessoa quieta e mais suave, preferia ficar nos bastidores e cuidar de outros assuntos, fornecimentos, serviços públicos e outras coisas. Isso só favorecia Valentina. Com Ivan dava para negociar, apelar para a compaixão dele. E nos negócios, como se sabe, não há lugar para compaixão. Devido ao seu temperamento difícil, Valentina Kamenchik não tinha uma reputação muito boa. A mulher já teve vários conflitos com seus inquilinos por causa de dinheiro. Ela não tolerava atrasos nos pagamentos de jeito nenhum. Ela simplesmente expulsava os inquilinos indesejados, aumentando o aluguel, até que o valor se tornasse insuportável. Diziam que foi exatamente isso que ela fez com um inquilino que usava o porão do prédio para o seu bar chamado Velha Fortaleza. Certa vez, Valentina quis pegar o porão para suas próprias necessidades. O inquilino se recusou a sair. E então, ela aumentou o aluguel tanto que o homem simplesmente não teve outra saída. Realmente houve um escândalo com o ex, com o último inquilino desse bar de cerveja. Kamenchik, ela simplesmente o expulsou dali, daquele local. Expulsou ele com um aluguel exorbitante. Ela constantemente, todo mês, aumentava o aluguel dele até o momento em que ele simplesmente não aguentou mais e foi embora.
Mas Kazmin conhecia Valentina Viktorovna Kamenchik desde a infância. A mãe dele era amiga dela. E a tia Valia parecia tratar o próprio Volodya com carinho. Ele também sabia que o cômodo no segundo andar estava vazio. Lá havia cerca de 600 metros quadrados. O espaço era ideal para um centro de fitness. Só faltava chegar a um acordo. E Kazmin foi até Kamenchik com uma proposta de negócios. Tudo bem, vamos, vou mostrar o espaço, concordou ela. Só estou avisando, lá vai precisar de uma reforma. Eu as conheço desde a infância. Essa é minha mãe e elas eram amigas, essa mulher. E ela disse: eu não tenho dinheiro. Se você quiser fazer uma reforma aqui, para você o aluguel vai custar $600 por mês. Subiram para o segundo andar e Valentina abriu a porta. Kazmin olhou para dentro e assobiou. Aqui realmente precisava de uma reforma, e das grandes. O reboco estava caindo, havia uma rede de rachaduras na parede, e o chão precisava de um novo revestimento. Mas Kazmin gostou do tamanho, e o local também era bom. O antigo café Jubileinoye era conhecido por todos. O investimento deveria se pagar rapidamente. Ele decidiu arriscar. Com Valentina, eles fizeram um acordo verbal. Kazmin faria a reforma por conta própria e o aluguel seria de $600 por mês. A mulher parecia satisfeita com o valor. O futuro criminoso e sua vítima apertaram as mãos e se despediram. Já no dia seguinte, Kazmin começou a reforma. Contratou uma equipe de operários. No local, que até pouco tempo atrás parecia um depósito abandonado, ficou mais claro. Os pratos desapareceram. As rachaduras sumiram. O teto até parecia mais alto. Os operários trabalhavam sem parar, montaram chuveiros, vestiários, no chão colocaram carpete. O pagamento era por hora, algo raro para aquela época, mas Kazmin estava entusiasmado com o projeto e queria terminá-lo o quanto antes. Ele já havia marcado a inauguração e estava com pressa para terminar a tempo. Os operários ficaram quase 2 dias sem sair do salão para terminar tudo no prazo, mas o resultado valeu a pena. O ambiente simplesmente se transformou. Kazmin convidou Valentina. Ao ver o resultado do trabalho dele, a mulher sorriu e disse que estava tudo bem. No mesmo dia, ela entregou o contrato de aluguel a Kazmin. Ele ficou pasmo ao ver os números. Valentina Viktorovna, como assim? Nós combinamos $600 por mês, mas aqui está 1.600. Tia Valia deu de ombros friamente. Esse é o meu preço de aluguel, vova. Foi o que a contadora calculou para mim. Se não estiver satisfeito, não assine. Podemos encerrar agora mesmo. Kazmin cerrou os dentes. $1.600, quase 3 vezes mais do que ele esperava. A própria reforma custou quase $35 mil, uma quantia enorme, que fez um grande buraco no orçamento dele. E mesmo assim ele assinou o contrato. Já tinha investido dinheiro demais. Estava perto demais. O sonho dele estava ao alcance das mãos. Agora era preciso fazer o negócio se pagar. Segundo outra versão, apresentada por Kazmina na investigação preliminar. Nessa versão, o valor do aluguel inicialmente era de $600 e só depois, ao longo de alguns meses, Kamenchik aumentou para 1.600. De qualquer forma, as portas do centro de fitness Samson se abriram. Não faltavam pessoas querendo treinar. Na academia de Kazmin vinham tanto frequentadores comuns quanto policiais e até funcionários do governo da Transnistria. Vladimir sentiu que tudo aquilo não tinha sido em vão, mas a alegria não durou muito. Mal Kazmin teve tempo de respirar aliviado depois da história com o aluguel, uma nova dificuldade caiu sobre ele. Apenas 1 mês após o início do trabalho, o telhado do prédio começou a vazar. Kazmin pegou as chaves com Valentina e foi ao telhado. Foi descoberto que a ventilação não funcionava. Como se descobriu, durante o conserto do telhado, o casal Kamenchik simplesmente bloqueou os dutos de ventilação com telhas de amianto, e agora o ar não tinha para onde sair. O que vamos fazer, Viktorovna? Não dá para ficar sem ventilação, não é? Perguntou Kazmin ao entregar as chaves. Kamenchik concordou que não dava para trabalhar assim, mas pelo olhar dela, Kazmin entendeu. Teria que fazer tudo sozinho, e isso significava novos gastos. Kazmin entendia que, sem ventilação, o salão simplesmente sufocaria, e era preciso resolver o problema rapidamente. Ele assumiu o trabalho mais uma vez, contratou pessoas, comprou materiais e direcionou a saída para fora, como exigiam as normas.
A Kamenchik não se envolveu no trabalho, ela apenas observava em silêncio. As despesas foram de cerca de $600, dinheiro que ele esperava recuperar. Quando tudo estava pronto, Kasmin se aproximou da mulher. Talvez ela descontasse esse valor do aluguel ou pelo menos devolvesse uma parte. Mas Kamenchik de repente começou a gritar. Foi você quem precisou da reforma. Foi no seu espaço que a ventilação não funcionava. Eu não te pedi nada. Essas palavras foram como se tivessem tirado seu chão. Naquele momento, Kasmin se sentiu como um homem que constrói a casa de outra pessoa com as próprias mãos, paga por cada prego e ainda agradece pela oportunidade de trabalhar. Mas mesmo assim, ele cerrou os dentes e ficou. A academia continuava dando lucro, mas o sonho começou a se transformar, pouco a pouco, em um laço que, com o tempo, ficava cada vez mais apertado. O aluguel, a reforma da casa, os gastos com ração para os porcos, tudo isso tirava dinheiro do bolso mais rápido do que Kasmin conseguia ganhar. A cada mês ficava mais difícil. Ele foi obrigado a vender todos os seus porcos e fechar os pontos de venda de carne no mercado. Foi justamente esse negócio que marcou o início da sua estabilidade. Restou apenas a academia, que se tornou para ele motivo de orgulho, última esperança e fonte de novas dívidas, mas agora todo mês virava uma batalha pela sobrevivência. Nem mesmo o dinheiro da esposa que ela mandava da Polônia ajudava a tapar esse buraco que só crescia. Falar com Ivan Kamenchik sobre o aluguel era inútil, já que tudo era administrado pela esposa dele. Kasmin acabou encurralado. Por dentro crescia uma raiva surda, pegajosa, que agarrava como garras. Kasmin não podia acreditar que tinha investido tudo naquela academia, forças, dinheiro, esperança, e que tudo aquilo acabou servindo apenas de alimento para a ganância alheia. Naquela época ele já parecia diferente, sempre preocupado, nervoso, com um olhar de animal encurralado. Parecia que Kasmin havia deixado de ver pessoas na academia, enxergando apenas números, contas e uma carteira cada vez mais vazia. E essa raiva só aumentava, pronta para explodir a qualquer momento. Na esperança de atrair novos clientes, Kasmin instalou um solário na academia como mais uma fonte de renda, que já começava a diminuir aos poucos. A novidade passou e o fluxo de clientes já não era tão intenso. O solarium não salvou a situação, apenas adiou a agonia e a tornou mais longa. Por quase 4 anos, Kasmin lutou nas areias movediças do aluguel, sem querer abrir mão do sonho, mas em 2018 aconteceu algo que o quebrou de vez. Valentina Kamenchik decidiu aumentar novamente o valor do aluguel. No novo boleto, em vez do valor anterior de $1.600, de repente apareceu o número 2.050. Kasmin inicialmente não acreditou no que via. Até pensou que fosse um erro do contador, mas ao ligar para Valentina, ouviu a mesma frase de sempre. Não gostou? Então vá embora. Nenhuma explicação, nenhuma concessão. Para Vladimir, isso não foi apenas um golpe. Ele entendia que depois disso, ele realmente não conseguiria se reerguer. Ele disse para Valentina que não pagaria uma quantia tão exorbitante e foi embora. A mulher apenas assentiu, fria e sem arrependimento. Tudo bem, é sua escolha. Kasmin voltou depois de alguns dias, arrependido do seu impulso, decidindo afinal ficar. Ele subiu para o segundo andar para conversar com Kamenchik e viu que ela estava de costas para ele, com o telefone na mão. O Tolstolov finalmente vai embora. Agora vamos cuidar da academia nós mesmos, dizia ela para alguém, provavelmente para o marido. Kasmin ficou paralisado no lugar, o sangue subiu à cabeça. Ela fazia tudo de propósito, ela estava tentando expulsá-lo. Ele começou a tremer de raiva, uma raiva que ainda não tinha como sair. Um pensamento claro surgiu e um raio brilhou em sua cabeça. Vou acabar com ela, me livrar dela. Kasmin começou a elaborar um plano. Em abril de 2018, Kasmin já devia quase $4.000 para Valentina Kamenchik, mas não pretendia pagar. Em vez de pensar em como conseguir o dinheiro, ele começou a pensar em onde encontrar uma arma e como se livrar de Viktorovna sem acabar na prisão. Ele encontrou a arma rapidamente. O tio de Kasmin, Alexei Zagumeny, com quem ele tinha uma relação de confiança, ajudou a conseguir uma pistola Nagant calibre 7,62. Um silenciador foi instalado na arma. Você pensou sobre isso?
Será que você vai aguentar isso ou não? Eu aguentei. Ou ir preso, ou continuar preso, ou perder a arma. Não sei quanto dinheiro gastei com você. Eu acredito em você. Isso não é só 1.000. Isso é o mais caro. Ela vai trancar as fechaduras cedo. Tenho que esperar tudo. Seria mais fácil se eu pudesse pegá-la e ir embora. Então é isso que você vai ter que fazer. Fazer o quê? O que mais dá pra fazer? Tudo bem, eu tenho escolha, tudo bem. Sem problemas. O que tiver que ser, será. Sem problemas. Beleza, amanhã eu trago isso, porque, porra, não tem opção. Agora era preciso elaborar, na verdade, um plano de ação. Para cometer o crime, Kazmin envolveu seu enteado, Artyom Kashevoi. Kashevoi já tinha ouvido várias vezes do padrasto sobre Kamenchik. Ele conhecia muito bem a situação por dentro. Kazmin encontrou nele um alívio. À noite, eles costumavam ficar em casa e o homem contava repetidamente ao enteado como a Viktorovna se mostrou traiçoeira e como ela estava sugando até a última gota de sangue dele. Em suas palavras, surgia uma crueldade que antes não existia e uma estranha determinação fria. Ele contava com que prazer se livraria da mulher, como tudo ficaria mais fácil quando ela desaparecesse. Kashevoi ouvia e não interrompia. Ele estava pronto para ajudar e só esperava o sinal. Aos poucos, os detalhes do crime foram tomando forma. Em um esquema, Kazmin decidiu agir no prédio onde alugava a academia, lá onde conhecia cada canto. Ele descartou imediatamente a casa dos Kamenchik, testemunhas demais, muitas possibilidades de imprevistos, como vizinhos curiosos ou amigos aparecendo de repente. Na academia, porém, era possível controlar tudo: as portas, o tempo, o silêncio. O crime foi decidido para a noite. Kashevoi deveria ajudar o padrasto a se livrar dos corpos, das identidades e do carro do casal. Para não serem flagrados pelas câmeras, Kazmin pretendia desligá-las. Pela transcrição das conversas com Zagumeni, anexada aos autos do processo, presume-se que a gravação foi feita ou pelo próprio Zagumeni ou por Kashevoi. Kazmin diz: é perigoso demais agir na casa, é muito mais fácil no prédio. Vou dizer que houve um problema na tubulação de água fria. Eles vão vir juntos. Lá dá para pegar eles no porão. Todas as câmeras são desligadas. Eu simplesmente não tenho outra opção. Por que eu te chamei? Para pedir um conselho. Eu não vou entrar na casa. Quem sabe o Mali, o Artyom, entre na casa. Eu cuido deles, eu vou acabar com eles. Zagumeni pergunta: você aguenta? Pense bem. Kazmin responde: sim, na hora. Coloquei a arma na cabeça dela e pronto. Tenho tanta raiva dela. Acredite, para mim acabar com ela não custa nada. Além da pistola com silenciador, Kazmin também comprou uma lona plástica de construção. Ele pretendia enrolar o corpo nela. Para destruir os corpos, Kazmin sugeriu injetar gasolina neles com seringas e depois atear fogo. Peguei gasolina e uma seringa para a gasolina, e peguei a seringa e para incendiar. E gasolina, e eu peguei os corpos. Eu no corpo. O homem, que até recentemente sonhava com um moderno centro esportivo, agora, passo a passo, construía outro sonho. Frio, escuro e sangrento. Todos os seus pensamentos e forças eram consumidos pelo plano de vingança. Toda a preparação para o crime levou 1 mês. Em 2 de maio de 2018, Vladimir Kazmin colocou seu plano em prática. Um dia antes do crime, ele e Kashevoi desativaram as câmeras no prédio Yubileyny e nos edifícios vizinhos, garantindo que ficassem cegas e dando a eles a chance de não serem notados. Eles planejavam chamar Kamenchik ao prédio à noite. O criminoso sugeriu inventar um acidente, alegando vazamento de água e porão alagado. Viktorovna, venha aqui. No final, decidiram por uma versão menos dramática, relacionada ao aluguel. Kamenchik prometeu fechar a academia se Kazmin não pagasse toda a dívida o mais rápido possível. Ele deveria chamá-la para conversar sobre o dinheiro. Para Kazmin, parecia que eles tinham pensado em tudo nos mínimos detalhes. Só faltava fazer o mais importante. Às 4h30 da tarde, Kazmin e seu enteado Artyom Kashevoi se aproximaram do prédio do Café Jubileu, de onde Kazmin discou o número de Valentina Kamenchik. A mulher estava por perto. Logo ela chegou.
Casmin começou a conversa como havia planejado. Disse que o aluguel estava exorbitante e que era preciso voltar às condições anteriores. Se não for possível, pelo menos que Valentina lhe dê um prazo para pagar o aluguel. Ele vai conseguir esses $4.000, mas precisa de tempo. A academia é tudo o que me restou. Você sabe disso, Viktorovna. Eu invisto dinheiro, coloquei aqui tudo o que eu tinha, insistiu Casmin. Por dentro, ele sentia um aperto. Ele sabia que Kamenchik não cederia, o que significava que ele teria mesmo que fazer o que veio fazer. E Valentina, como era de se esperar, ignorou. Ela o ouvia como alguém que já deixou de ser parceiro, como uma mosca incômoda que fica zumbindo, até que em um momento ela não aguentou mais. Você não vai ter prazo nenhum, Volodya. Eu não sou sua parente, nem sua mãe. Nós temos um contrato de aluguel. Se você não pagar, a partir de amanhã eu fecho a academia. Decida você mesmo. Kamenchik não quis ouvir o que Casmin iria responder, e isso já não interessava mais a ela. Virando-se, ela foi embora em direção à escada. Fria, inacessível, dona da situação. Casmin apertou o revólver na mão e foi atrás dela. Ele não pretendia recuar. Ela mesma provocou isso. Ela mesma. Isso pulsava dentro dele. No corredor vazio e estreito, seus passos eram praticamente inaudíveis. Eles subiram para o segundo andar, indo em direção à academia, e lá, calmamente e concentrado, Casmin apontou a arma para as costas de Valentina e puxou o gatilho. Disparos foram ouvidos. Câmeras de vigilância do primeiro andar gravaram os sons. Um estampido, uma pausa, depois mais estampidos em sequência, depois silêncio. Como ficou claro depois, após o primeiro ferimento, Valentina tentou se levantar, e então Casmin atirou na cabeça dela mais 2 vezes. O criminoso desceu para o primeiro andar como se nada tivesse acontecido. Ele saiu do prédio, respirou o ar quente de maio e sentou-se em um banco em frente. Metade do trabalho estava feita. Agora era preciso esperar o marido de Valentina, Ivan. Casmin entendia que, se Valentina não aparecesse em casa, seu marido ficaria alarmado e imediatamente começaria a procurá-la. E claro, a primeira coisa que ele faria seria ir ao Café Jubileu, e lá teria polícia, interrogatórios, provas que eles ainda não tinham conseguido esconder. Para resolver a questão de vez, era preciso eliminar também Ivan. Casmin não tinha conflitos com o homem, pelo menos não se sabe de nenhum. Ele não sentia raiva dele, o chamava de Vânia. Ivan Kamenchik deveria ser uma vítima colateral. De forma fácil e sem o menor remorso, Casmin incluiu Vânia em seu plano. Ele ficou sentado por quase 2 horas, impaciente como alguém que espera um ônibus atrasado, embora na verdade estivesse esperando sua segunda vítima. Finalmente, o marido de Valentina apareceu em frente ao prédio. O homem chegou em sua van. Casmin estava certo. Kamenchik já procurava pela esposa, pois Valentina não atendia às ligações. Ivan Borisovich saiu rapidamente do carro e foi em direção ao prédio. Vladimir se levantou e foi até ele. Os 2 homens começaram a conversar, e Casmin levou Kamenchik até o depósito no primeiro andar. Talvez ele tenha dito que Valentina estava lá, agora isso já não dá mais para saber. Por que tiraram a porta? Porque havia uma bala nela. Depois tiraram ela para que não ficasse visível. Ele caiu. Aconteceu a mesma coisa, ele começou a se levantar. Não sei, atiraram assim. Quando ele começa a se levantar, eu me aproximo dele e dou mais 2 ou 3 tiros. Quando eles entraram, Casmin pegou a pistola e, sem hesitar, atirou na cabeça de Kamenchik. E novamente a vítima tentou se levantar, e mais uma vez Casmin teve que acabar com ela. Finalmente, depois de 2 ou 3 tiros na cabeça, o homem caiu. Veio o silêncio com cheiro de pólvora e sangue. Tudo tinha acabado. Artyom Khachevoy esperava o sinal do seu padrasto no local previamente combinado. No carro. Eles haviam levado o carro para o local do crime com antecedência. Os homens enrolaram os corpos em plástico de construção e os colocaram no carro. Por cima dos corpos, colocaram 20 sacos de areia caso fossem parados no posto de controle e alguém olhasse dentro. O carro com os corpos foi deixado durante a noite em um estacionamento próximo. Na manhã seguinte, Casmin e Khachevoy voltaram ao carro.
Era hora de se livrar dos corpos, e Kazmin já tinha previsto isso em seu plano. Atrás da praia urbana de Bendery, entre arbustos secos e árvores, havia poços de captação de água, escuros, com até 15 metros de profundidade e tampas enferrujadas. Vladimir sabia deles com antecedência. Ele já havia alugado espaços na praia antes e se lembrava bem dos poços. Em um desses poços, durante a reconstituição do crime, Kazmin dirá que ele mesmo o construiu, e foi lá que eles jogaram ambos os corpos. Tudo aconteceu rápido, quase profissionalmente. O barulho do corpo caindo ecoou surdamente lá no fundo. Por cima do corpo jogaram sacos de areia e entulho de construção. Agora, mesmo que alguém olhasse dentro do poço, não veria nada. Ao mesmo tempo, Kazmin apagava outros vestígios. Assim, ele levou o carro do casal falecido para Chisinau e o deixou estacionado perto do hospital psiquiátrico. Ele se livrou do revólver Nagant, jogando-o na água. Além disso, usando os documentos do casal e o celular de Valentina, ele reservou 2 passagens para a Turquia em nome deles. Assim, ele tentou criar a ilusão de que Valentina e seu marido simplesmente decidiram viajar nos feriados de maio e foram descansar no exterior, por isso não atendiam às ligações. Artyom Kashevoy, talvez não sozinho, mas não há informações sobre isso, envenenou o cachorro dos Kamenchik para que ele não uivasse e entrou na casa. O que ele procurava lá não se sabe. Felizmente conseguiram salvar o animal. Mais tarde, os peritos criminais encontrarão perto da casinha do cachorro pedaços de salsicha e comprimidos. Essas informações também serão anexadas aos materiais do processo criminal. Como contou depois Kazmin, ao voltar para casa, ele não sentiu alívio. Aos poucos, foi caindo a ficha do que ele tinha feito, percebendo que, se fosse preso, não só o tio, mas também o enteado, acabariam atrás das grades com ele. Mas o problema do aluguel estava resolvido. Kazmin se consolava com isso. O rosto de Valentina, frio e impiedosamente indiferente, aparecia diante dos olhos dele o tempo todo, e então Kazmin encerrava os punhos. Já em 3 de maio, o filho de Valentina comunicou à polícia o desaparecimento dos pais. A versão sobre a Turquia só foi acreditada até o momento em que um cachorro envenenado foi encontrado no quintal e pegadas de desconhecidos foram descobertas na casa. Ficou praticamente claro imediatamente que o casal Kamenchik, muito provavelmente, estava morto. No dia 5 de maio, a polícia abriu um caso de busca e iniciou uma investigação. Começaram a interrogar todos que tinham ligação com o casal. Os meios de comunicação locais escreveram sobre os Kamenchik. A notícia foi divulgada nos canais locais. Primeiramente, os investigadores tinham interesse nos inquilinos. A conflituosa Valentina tinha muitos inimigos entre aqueles cujo negócio ela prejudicou, e algum deles poderia querer vingança. Vladimir Kazmin também entrou na mira, é claro. Ele respondia às perguntas com calma, como alguém que não tem nada a esconder. Mas os agentes ainda assim perceberam um nervosismo por trás dessa calma. Decidiram colocar Kazmin sob vigilância. Na região temporal direita, havia uma ferida de formato oval com bordas relativamente regulares. Continuação. Ao mesmo tempo, a polícia começou a revisar as gravações das câmeras. Quase todas estavam desligadas. Kazmin e seus comparsas cuidaram disso, simplesmente cortando os fios. Mas uma, que ficava do lado de fora do prédio sob o telhado, permaneceu intacta. E foi justamente ela que se tornou a armadilha que permitiu capturar os criminosos. Na gravação que chegou às mãos da polícia, é possível ver como Artyom Kashevoy e Vladimir Kazmin se aproximam do prédio às 16h29 do dia 2 de maio. Kazmin está com um telefone nas mãos, ele está ligando para alguém. Às 17h18 pelo horário da câmera, Valentina Kamenchik já se aproxima do prédio e não sai mais. Os próprios disparos foram registrados pela câmera na loja, que Kazmin e seu comparsa não conseguiram desativar. Os sons são claramente audíveis, não podem ser confundidos com nada mais. Em seguida, Vladimir sai rapidamente do prédio e fica quase 2 horas até às 19h20 sentado em um banco, levantando-se de vez em quando e andando de um lado para o outro em frente ao prédio. Ele está claramente nervoso. Claro, afinal ele não sabe ao certo quando exatamente Ivan Kamenchik vai chegar para procurar a esposa.
E depois, e essa circunstância se tornará uma das principais no caso, uma van na qual o marido de Valentina Kamenchik chegou, sai do prédio. Só que agora, quem está ao volante não é mais Ivan, e sim Artyom Kashevoy. A cada segundo, a gravação se transformava em uma acusação, em uma crônica do crime da qual Kazmin agora não poderia mais escapar. Quando os investigadores mostraram as imagens para Vladimir, ficou claro, negar era inútil. As evidências se alinhavam em uma linha reta que levava diretamente a ele. Ele ficou em silêncio por um momento e depois falou com outra voz. Disse que sim, ele se livrou do casal Kamenchik. Segundo ele, Valentina o levou ao limite, o empurrou para o abismo, destruiu sua vida e ele resolveu o problema porque não via outra saída. Os investigadores contariam depois. Já nos primeiros interrogatórios, Vladimir Kazmin demonstrava arrependimento. Algumas sessões tiveram que ser interrompidas. Ele passava mal, quando ele descrevia os detalhes do crime. No entanto, nas reconstituições, Kazmin já estava calmo e centrado. Mostrava onde as balas acertaram, contava como finalizava as vítimas com um tiro na cabeça quando elas tentavam se levantar. No dia 8 de maio de 2018, a equipe de resgate chegou ao poço onde estavam os corpos do casal. Os especialistas trabalharam a noite toda. No poço de 15 metros era difícil respirar, havia lixo amontoado por cima. No dia 9 de maio, os corpos de Ivan Kamenchik, de 64 anos, e Valentina Kamenchik, de 60 anos, foram encontrados e retirados do poço. Infelizmente, devido à censura do YouTube, não posso mostrar alguns materiais documentais, por isso vou deixá-los no canal do Telegram Strashnota. Acessem, inscrevam-se e confiram. O link está na descrição do vídeo. A causa preliminar da morte são ferimentos por arma de fogo. No pulso de Ivan Kamenchik foi encontrado um relógio de pulso. Os peritos observaram que os ponteiros ainda estavam se movendo. O relógio continuou marcando o tempo após a morte de seu dono com a mesma precisão com que marcava o tempo de sua vida. A notícia da prisão de Kazmin se espalhou como uma onda por Bendery. A cidade é relativamente pequena, com uma população de 80 mil habitantes, e muitos já sabiam do desaparecimento do casal Kamenchik pelas notícias. Praticamente imediatamente, a cidade se dividiu em dois grupos. Alguns acreditaram facilmente na culpa do empresário, enquanto outros ficaram chocados e não entendiam como Vova poderia ter feito algo assim. Ele tem 4 filhos, é um cara normal, trabalhador, lamentavam os amigos. Kamenchik, claro, sempre foi uma figura, mas fazer uma coisa dessas, ainda mais levando o filho junto... Kazmin também pensava no fato de ter levado o enteado junto. Eles enfrentavam longas penas, o crime foi organizado, e essa circunstância é considerada agravante. Na verdade, a história de Vladimir Kazmin é a história da transformação metódica de um empresário determinado em um criminoso frio. Inicialmente, ele aparece como uma pessoa ativa e trabalhadora, obcecado com a ideia de construir um centro de fitness de sucesso. O sonho dele não era apenas um projeto de negócios, mas a missão da sua vida, na qual ele investiu todas as suas economias, energia e esperanças. No entanto, ao se deparar com extorsão sistemática e cínica por parte do proprietário, ele e seu caráter começaram a mudar. O sentimento de profunda injustiça, impotência e a armadilha financeira em que ele caiu tornaram-se um terreno fértil para uma raiva surda e crescente. Ele se sentia enganado, roubado e humilhado. Seu pensamento começou a se estreitar e ele passou a enxergar apenas uma saída: eliminar fisicamente a fonte de seus problemas. O plano de vingança que ele elaborou durante um mês demonstra não um surto espontâneo de raiva, mas uma preparação fria e metódica. Ele pensou em todos os detalhes, desde a aquisição de uma arma com silenciador e a desativação das câmeras até a organização de uma encenação pós-morte da partida das vítimas. Suas ações no dia do crime, a conversa calma seguida por um tiro nas costas e depois a espera paciente pela segunda vítima, mostram a perda de humanidade e a obsessão por um único objetivo. Mesmo após o crime, ele não sentiu alívio, apenas a consciência do que havia feito e a culpa por envolver o enteado. Isso mostra que seus princípios morais não foram completamente destruídos, mas ficaram suprimidos por uma sede de vingança avassaladora.
Aliás, preste atenção ao detalhe de que o alívio não veio. E lembre-se disso, caso, Deus me livre, algum dia você pense em se vingar de alguém por algum motivo. Então isso não traz alívio para pessoas normais. Já Valentina Kamenchik, sua vítima, representa o tipo de pessoa para quem negócios são guerra e parceiros são ferramentas ou adversários. Sendo autoritária, dura e intransigente, ela controlava totalmente os fluxos financeiros na família e em seus relacionamentos de negócios. Sua tática de conduzir os negócios era baseada em pressão intensa e no uso das fraquezas dos seus parceiros. Ela entendia que Kasmin havia investido tudo no imóvel e estava psicologicamente ligado ao seu projeto, e usava isso como alavanca para aumentar constantemente o valor do aluguel. Suas frases cínicas, como "não gosta, vá embora" e "não sou sua parente", demonstram total falta de empatia e disposição para passar por cima dos outros em busca de lucro. Seu erro fatal foi a confiança absoluta na própria impunidade e a incapacidade de prever até onde tal comportamento poderia levar uma pessoa desesperada. Ela não via em Kasmin nada além de uma fonte de renda e ignorava os sinais do desespero e da raiva crescentes dele, o que acabou levando à tragédia. Ivan Kamenchik, marido de Valentina, tornou-se nesta história uma clássica vítima colateral. Sendo de natureza mais suave e não conflituosa, Ivan preferia ficar à sombra e deixava para a esposa a condução de todas as questões financeiras e a resolução dos conflitos. Sua passividade e a falta de intervenção nas ações da esposa o tornaram indiretamente cúmplice na tática empresarial dela. Ele não era alvo do ódio de Kasmin, mas sua eliminação foi para o criminoso algo lógico e conveniente, uma medida fria para ocultar vestígios, o que torna essa parte do crime especialmente cínica. O enteado de Kasmin, Artyom Kashevoy, e seu tio, Alexei Zagumeny, demonstram o efeito destrutivo que uma pessoa obcecada pode causar ao seu entorno. Kashevoy, um rapaz jovem, caiu sob a influência do padrasto, que, ao que parece, era uma referência para ele. Ouvindo constantemente histórias sobre a injustiça e a fúria de Kasmin, ele foi psicologicamente envolvido no plano criminoso. A participação dele mostra como o crime pode deixar de ser visto como algo impensável e se transformar em uma solução para o problema quando é aprovado por um adulto significativo. Zagumeny, ao ajudar com a arma, também se tornou cúmplice, sem perceber ou ignorando toda a gravidade das consequências. No final, essa história não é apenas uma crônica policial, mas um exemplo trágico de como um conflito de negócios, desprovido de qualquer ética e compaixão de um lado e levado ao fanatismo do outro, pode levar à queda moral e à morte. Esse é um confronto entre ganância implacável e vingança obsessiva, no qual não restou espaço para negociações nem para a humanidade, e onde todos os envolvidos, inclusive os secundários, se tornaram tanto culpados quanto vítimas da destruição. Durante a audiência judicial, Kasmin fez de tudo para convencer o tribunal a suavizar a sentença. Ele confessou o crime, mas insistiu que agiu sozinho. Ele afirmou que nem com Zagumeny, nem com Kashevoy eles combinaram nada previamente e não planejaram nada. Mas as provas indicavam o contrário. O crime tinha um plano elaborado pelo executor e pelos cúmplices. Em 2 de abril de 2019, Vladimir Kasmin foi condenado a 25 anos de regime fechado com confisco de bens. Seu enteado Artyom Kashevoy recebeu 18 anos de prisão em regime fechado por participação no crime cometido por seu padrasto. No momento da sentença, ele tinha apenas 21 anos. Alexei Zagumeny recebeu 15 anos de prisão. Kasmin e Kashevoy cumprem pena juntos em uma colônia, chamada de número 2 pelos locais, na Instituição de Execução Penal número 2. Eles se comunicam, mas nunca falam sobre o que aconteceu. É pesado demais. Kasmin é atormentado pelo sentimento de culpa. Por causa de sua vingança, um rapaz jovem acabou na colônia, onde passará toda a sua juventude. À pergunta dos jornalistas sobre Artyom, ele responde com relutância, engolindo em seco. Dá pra ver que ele se arrepende, mas já não há mais nada que possa ser feito.
E o que vocês acham desse caso? Escrevam nos comentários, deixem seu like, dislike e assistam a outros vídeos do canal. Eles são lançados, mesmo que vocês nem sempre recebam notificações.